Você já se perguntou quem decidiu quais livros fariam parte da Bíblia? Será que alguém escolheu esses livros? Será que foi numa reunião? Será que existem livros que quase entraram na Bíblia, outros não entraram? Nós vamos começar hoje um novo módulo, que é o módulo 2. Nós estamos hoje na primeira aula, e esse módulo vai responder todas estas e outras questões. E nessa primeira aula, nós vamos entender o que é o cânon bíblico. Vamos então para a aula? Olá, seja bem-vindo ao módulo 2, o cânon da Bíblia e sua evolução histórica. Hoje nós estamos na aula 1 e a gente vai entender o que é o cânon bíblico. O que significa nessa palavra cânon? A palavra cânon, ou escritura canônica, quando a gente fala da coleção completa, dos livros reconhecidos como divinamente inspirados por Deus. Ou seja, o cânon da Bíblia, ou o cânon das Escrituras, são os 66 livros que nós temos na nossa Bíblia, reconhecidos como inspirados por Deus. Então, a formação desses 66 livros inspirados por Deus é o cânon bíblico. Então, toda vez que você ouvir essa palavra, o cânon da Bíblia, o cânon bíblico, ela está se referindo aos 66 livros inspirados por Deus que estão na nossa Bíblia. Mas qual é o significado dessa palavra, né? O que a palavra cânon significa? A palavra cânon é uma palavra grega e significa literalmente vara reta de medir. No Antigo Testamento, a gente vê algumas referências a essa palavra, como em Ezequiel 45, viu uma muralha externa que rodava todo o templo e na mão do homem uma cana de medir. Então, ou seja, um cânon, né? Cânon é a vara reta de medir. Então, aqui essa é uma referência da palavra original, que realmente significa a palavra, né? Uma vara, uma cana de medir. Então, originalmente, a gente encontra essa palavra em Ezequiel 45. E no sentido religioso, a gente encontra a palavra cânon, por exemplo, lá em Gálatas 6,16, que diz assim, ó: e a todos que andarem em conformidade com esta regra, ou seja, com esse cânon, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre o Israel de Deus. Então, aqui a palavra cânon é utilizada no sentido religioso, né, como uma regra, uma norma, tá? Então, sintetizando tudo que a gente falou, resumindo tudo que a gente falou em uma frase, a gente pode colocar assim: Bíblia como cânon sagrado é a nossa norma ou regra de fé e de prática. E cânon bíblico é a coleção dos 66 livros inspirados por Deus. Para você saber, a primeira pessoa que empregou, né, primeiramente essa palavra cânon para relacionar aos livros da Bíblia foi Orígenes. A gente vai falar um pouquinho depois, numa das últimas aulas, sobre esses pais da igreja, a importância deles no processo de evolução histórica do cânon da Bíblia. E uma coisa importante que vale ressaltar aqui, que a gente está falando sobre os livros que foram, eu botei aqui, né, reconhecidos como divinamente inspirados por Deus. E essa palavra, reconhecidos, é uma palavra muito importante, tá, gente? Essa palavra reconhecidos é importante porque esses livros da Bíblia não foram criados. Tá? Eles não foram, vamos criar o cânon. Não foi um processo de criação do cânon, foi um processo de reconhecimento. Os livros eles já existiam, vai ver que a igreja já utilizava, que o povo judeu já utilizava, e aí tem todo um processo de reconhecimento. Mas não foi uma criação de cânon bíblico, e foi um processo de reconhecimento desses 66 livros como inspirados por Deus. Tá? É importante salientar isso. A igreja ela não criou o cânon, ela reconheceu livros que Deus já havia inspirado. Então foi um processo de reconhecimento, esse processo do cânon bíblico, tá? Vou deixar aí para você tirar um print para a gente passar para a próxima folha. Como eu disse, foi um processo de reconhecimento, então quem fez esse reconhecimento dos livros? Em outras palavras, né? Quem decidiu
quais livros entrariam na Bíblia? Esse foi um processo de reconhecimento? Quem reconheceu isso? Quem decidiu isso? Como isso acontecer? E essa é uma pergunta mais comum, né? Que às vezes a gente se depara com as pessoas, né? Por que esses livros estão lá? Quem colocou? E a resposta é, primeiro, não foi uma única pessoa. Segundo, não foi um único concílio. Então, o que foi? Foi um processo. E esse processo de reconhecimento da canonicidade dos livros da Bíblia foi um processo que levou séculos. Cada livro circulava, primeiro entre o povo de Deus, depois esse livro era copiado, muitas vezes pelos escribas, e a gente vai falar um pouco deles depois. Então, esses livros, ele circulava pelo povo, esse livro era copiado, esse livro era lido, esse livro era ensinado, esse livro era comparado com outros escritos. Então, Deus, ao longo do tempo, foi conduzindo o seu povo ao reconhecimento dos livros que possuíam uma autoridade divina. Por isso, nós falamos em reconhecimento e não em invenção. Os concílios que vieram posteriormente apenas confirmaram aquilo que já era aceito pela maioria da comunidade cristã. Como havia muitos escritos na época, havia livros históricos, havia lendas, havia devocionais, havia muitos escritos. Então, um livro, para ser reconhecido como inspirado por Deus, ele precisava passar por alguns critérios de reconhecimento. Ele tinha que passar por aqueles critérios. E os principais critérios eram, primeiro, a origem divina. Eles pegavam o livro e analisavam. O livro demonstra falar em nome de Deus? O livro tem uma autoridade espiritual? A segundo critério, o autor. Quem escreveu esse livro? Era alguém confiável? Escrito por um profeta? Foi escrito por um apóstolo? Alguém que foi diretamente ligado a essas pessoas? Né? Quem escreveu o livro? Quem era o autor do livro? Isso também era um critério que eles analisavam no livro. 3. Concordância doutrinária. O conteúdo que está no livro está em harmonia com toda a revelação já conhecida? 4. A aceitação do livro pelo povo de Deus. O livro era reconhecido, era usado pelas comunidades de fé, era lido nos cultos, era um livro reconhecido pelo povo judeu, é um livro que vinha passando de geração para geração, tinha que ter essa aceitação do povo. E o quinto critério, o livro tem evidências da ação de Deus. O livro transforma vidas, o livro revela o caráter de Deus, é confirmado pela autoridade do Espírito Santo e do seu povo. Então, o livro tinha que passar por todos esses crivos, e a gente vai ver direitinho dentro do Antigo e do Novo Testamento. Na próxima aula, por exemplo, a gente vai estudar o reconhecimento do cânon do Antigo Testamento e depois o reconhecimento do Novo Testamento. A gente vai entender isso dentro de cada contexto do Antigo e do Novo, mas o fato é que, de uma maneira geral, o livro tinha que passar por esses critérios: a origem divina, o autor confiável, uma concordância doutrinária, a aceitação pelo povo de Deus e a evidência de ação de Deus. Se esse livro transformava as pessoas e tinha atuação do Espírito Santo no meio desse livro entre o seu povo. Tá? E aí, para terminar a nossa aula, para a gente concluir a nossa aula de hoje, eu quero reforçar com você porque nós confiamos no cânon bíblico. Porque Deus apenas não inspirou essa palavra. Né? A gente sabe que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Deus inspirou seus autores para escrevê-lo e nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E além da inspiração, nós também temos o fator da preservação. Deus inspirou a palavra, mas Deus também preservou a sua palavra ao longo dos anos. Ao longo da história, Deus foi conduzindo o seu povo para reconhecer os livros que realmente eram inspirados por ele. E quando a gente abre a nossa Bíblia hoje, nós temos confiança de que nós estamos diante de uma revelação de Deus. E é aquilo que Deus quis deixar para cada um de nós. Então, nessa aula, a gente entendeu o significado do nome cânon, que é uma regra, um padrão. Nós falamos um pouquinho da lista dos livros reconhecidos como inspirados por Deus.
que é os 66 livros que compõem a nossa Bíblia. Nós entendemos que a igreja não criou esses livros, mas apenas reconheceu a autoridade e a inspiração de Deus neles, e esse reconhecimento aconteceu ao longo de muitos séculos. Os livros passaram por critérios rigorosos antes de serem aceitos como inspirados por Deus. E na próxima aula nós vamos estudar como foi formado o cânon do Antigo Testamento, entendendo como o povo judeu reconheceu os livros sagrados. Espero você na próxima aula e que Deus abençoe seus estudos e fortaleça o seu amor pela palavra de Deus. Qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário. Não esquece de curtir, seguir e compartilhar esse vídeo com alguém que queira se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus.